A gente tá montando o quebra-cabeça. A gente tem a ideia de pequenos estressores, você se submete a pequenos estressores para evitar pico de cortisol na idade adulta quando você se submeter a novos estressores. Então, basicamente, qual que é a ideia? Vamos imaginar que você é um cara que sempre desde a internet, né, cara? Você começou se expondo lá no início e tal e tal. Digamos que aconteça uma situação agora, acho que até aconteceu, cara. Veio a pandemia. Porra, você fazia stand-up, os clubes fecharam. Tudo, Cara, em vez de você deprimir o seu humor, pode ser que você tenha ficado mal e tal. Eu desci essa... Sim, dá uma queda. Eu percorri essa descida. Mas aí o que você fez? Um podcast. Mas eu fiquei um tempinho lá embaixo. Não, beleza. Mas você você tirou disso um podcast que é um dos maiores do Brasil hoje. Então pensa assim, talvez você só tenha tido aptidão comportamental para sair daquele poço e voltar porque no passado você fez isso. Ah, sim. Isso é uma coisa que eu percebo que você ter saído de uma condição ruim e conseguido uma condição melhor te dá uma motivação de, pô, eu já fiz isso antes. Exato. Posso não conseguir, mas, cara, eu sei um caminho, alguns caminhos. Né? Exato. Então isso é maravilhoso. Faz diferença mesmo. Você tinha repertório comportamental. Outras pessoas, talvez comediantes, talvez pessoas com empresa, sei lá, que no passado não se expuseram tanto a situações estressoras, talvez não conseguiram, porque a fisiologia respondeu de outra forma, a pessoa deprimiu mais. Mas às vezes a experiência de outras pessoas te ajuda também. Muito, e a gente não é? De um a gente amigo vai chegar nisso. Sair de uma condição, você fala, pô, o cara conseguiu, também vou conseguir. Não é? Demais, velho. A gente vai chegar nesse ponto agora. Olha só, eu construo umas ideias na minha cabeça e deixar eu fico falando aqui até depois da manhã. Mas é essa aí. Ó, então, a importância de você se submeter a pequenos estressores para conseguir resolver fisiologicamente estressores quando você estiver adulto. Isso é importante. Cortisol em excesso de forma crônica. Aí é importante fazer um adendo. Eu não estou dizendo que se você eventualmente fica estressado com uma coisa e tal e outra e tal, você vai ter depressão. Não. Estresses pontuais, como você fazer o primeiro stand-up, fazer uma apresentação no trabalho, falar com o chefe numa entrevista de emprego e tal. Isso é bom, cara. É até bom pro seu organismo. O ruim é o estresse crônico. Você está sempre estressado, um estresse pano de fundo, está sempre irritado. Trânsito, em casa, no trabalho, tudo você está estressado, na academia, estressado. Isso não é legal. E você tem uma tendência maior de ficar mais estressado quando você não tem repertório para lidar com eventos estressantes. Agora, olha que bacana. Como é que você... Ou melhor, qual que é um dos principais fatores que levam você a, por exemplo, no meio de uma pandemia que você deprimiu e tal, humor mal, fazer um podcast? Qual que é um dos fatores que no meio de uma situação faz você... ir lá e se expor em público? Qual que é um dos fatores que no meio de um evento faz você não recuar e se esquivar de uma situação aversiva? Grande parte das vezes são as pessoas que você convive. Filho, amigos, colegas. Eu costumo dizer que você é mais ou menos uma média das 5 pessoas que você mais convive, cara. Então, se você convive num ambiente... Puta, isso é muito ruim eu saber, cara. Eu convivo com o Paquito, velho. Caramba, mano. Seu ciclo tá bom, né? Você tá puxando minha média pra baixo. Sou eu, o tarado gospel, galera dos cortes. Não, mas pro meu lado ainda tá legal. Ele tá legal pro lado do meu. Ele tá balançando pra cima, né? Agora se juntar eu, a Isa, o Rafa, aí, meu irmão, puxando pra baixo. Zoou o barraco. Fábio, putz. Mas em que sentido que é essa média? Do quê? De humor? De perspectiva, de bagagem? Perspectiva e experiência de realidade, sabe? Pensa assim, se você convive em meio a pessoas que valoram muito, valorizam muito, por exemplo, encher a cara, você muitas vezes não vai beber, ou não vai beber mais, mas você vai ter uma tendência de talvez usar mais álcool, mesmo que você não perceba. Se você convive no meio de pessoas que cultivam a ideia de piadas homofóbicas como algo bacana e dão risada e tal, você tem uma tendência de praticar isso.
Ou você se afasta daquilo, um dos dois. Se as pessoas ligam mais pro dinheiro, ou ligam mais pra fé, são espirituais, você acaba... Exato. Faz sentido. Por que isso acontece, cara? E agora que vem a parte mais louca da história. Essa é a parte mais interessante do assunto. Porque o nosso comportamento, ele é selecionado pelas consequências do nosso comportamento. Pensa assim, se eu vou... Estou num grupo de evangélicos e vou beber... E a galera me pune. Fala, não faz isso, velho. Pegou mal pra caramba, você não vai andar com nós e tal. Você para de beber. Porque o comportamento de beber, então você bebeu, você fez um comportamento. Certo. A consequência que isso gerou, que foi o seu amigo falar, para com isso, você tende a... Entendi. Assim, pela mesma razão que o seu filho foi no nível mais alto, ele curtiu, ele vai de novo. Porque foi legal. Exato. Então, só que aí que tá. Uma das coisas que diz o que é legal e o que não é o que uma filosofia da ciência que a gente chama de behaviorismo, não precisam saber o que é isso, mas chama behaviorismo, é uma das coisas que atribui o legal e o ruim aos nossos comportamentos é o que a gente chama de comunidade verbal. O que é isso? As pessoas que você convive. Então, por exemplo, se você está dentro de um contexto religioso, a comunidade verbal, as pessoas dentro do contexto religioso, elas vão dizer para você que tal coisa é legal e tal coisa não é. Outro grupo pode dizer o oposto. Não, isso aqui é legal e isso não é. Então, digamos que você está dentro de um contexto religioso onde beber álcool não é bacana. Então, beleza. A comunidade que você convive, as pessoas que você convive estão falando, cara, não bebe álcool porque não é legal. Então, você começa a ver o álcool de uma forma diferente. Mas aí você tem os amigos da balada... Que é o contrário. Fala, cara, é maneiro. E aí você fica na... Aí você, por meio de valores e tal, você vê o que faz mais sentido para você. Então, quando você convive com um grupo de pessoas que atribuem a ideia de que um comportamento é legal, um comportamento como estudar, treinar, fazer dieta, não sei o que, se expor, etc, ganhar dinheiro, seja lá o que for. Você vive num conjunto de pessoas que falam, cara, isso daí é legal, velho, treinar, fazer dieta e tal, isso é maneiro. A tendência é que você, com o tempo, comece a achar maneiro aquilo. Se você vive dentro de uma casa onde as pessoas ficam te zoando porque você está comendo frango com batata doce, ficam te chamando de viado porque você está fazendo treino na academia, e ficam te chamando de não sei o que porque você diminuiu o álcool, a tendência é que você não vá fazer tanto aquilo porque a sua sociedade, a sua comunidade verbal está punindo esse comportamento em você. Entendi. É por isso que eu falo para as pessoas, tome muito cuidado no ambiente que você está. Porque é esse ambiente que vai punir ou recompensar determinados comportamentos e você vai meio que se direcionando para aquele lado. É mais fácil eles te moldarem do que você ter força para moldar todo mundo. Exato, cara. E olha que louco agora, fechando mais um círculo de raciocínio. Por isso que talvez muitos pais, quando a gente falou lá no início das crianças, devam ter falado assim, pô, mas eu tento, Wesley, fazer isso, mas meu filho não quer porque os amiguinhos estão dentro da internet. Então, como é que você muitas vezes vai tirar esse contexto se para a sociabilidade da criança é importante estar toda hora no TikTok, saber quem é o americano no TikTok que está fazendo a dancinha não sei o quê. Para ela se sentir inclusa dentro do grupo fora da internet, ela precisa saber o que está acontecendo ali dentro da internet. E como é que faz? Esse pesquisador que escreveu esse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, ele dá algumas sugestões. Ele fala assim, cara, é muito difícil você tirar telas de crianças, rede social, etc. Mas seria interessante, aí envolve um esforço dos pais também, criar limites. Então, claro, cara, na hora que você tá almoçando... Você tem limite para tudo, brother. Né? Porque não vai ter também. Na hora que você tá almoçando, não. De noite, próximo horário de dormir, não. Porque muitas vezes acontece o oposto, né? A criança tá enchendo o saco, você dá a tela para ela ali, tira o seu da jogada. Então, é um ponto de visão, que vale a pena as pessoas começar a jogar a sua atenção. Que o contexto onde você vive, o ambiente onde você vive, tendem a atribuir valor ou não valor a determinados comportamentos que você tem.
e no seu cérebro isso gera recompensa. Então, se você faz alguma coisa que o seu grupo acha legal, pim, no seu cérebro uma recompensa. E aí você tende a continuar executando aquele comportamento até eventualmente se transformar num hábito. E é importante você não se esquivar e se submeter a pequenos estressores, senão a coisa pode ficar feia.